Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Situação de Pedro é muito mais grave do que parece. Atenção a essa informação. Napoli oferece ao Zenit quase o dobro que o Fla por Wendel. No entanto, jogador reafirma quer jogar no Flamengo e deixou isso muito claro aos dirigentes do Zenit, e nós vamos explicar para vocês as notícias sobre essa situação no dia de hoje. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir a vocês que estão aí acompanhando a gente nesse momento para que deixem o like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas possam assistir ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo. E você está assistindo a gente pela primeira vez? Ou então já assistiu outras vezes e ainda não é inscrito no canal? Está faltando só você para batermos uma marca importante que é a de 113 mil inscritos, um número redondo. Seria você o de número 113 mil? Faz agora, dá uma moral. Clica aqui embaixo no botão vermelho, inscreva-se no canal Flamília da Nação, acione o sininho da notificação, afinal de contas, você vai se manter muito bem informado com o que há de melhor do Mengão e ainda vai nos ajudar com esse objetivo de bater a marca dos 120 mil até o final do próximo mês. Posso contar com você? Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Galera, eu vou começar falando sobre a situação do Pedro, que, olha, é muito mais grave do que vocês possam imaginar. É um negócio gravíssimo. Muito sério o que aconteceu ontem e a gente, hoje, procurou saber com especialistas da área, leu matérias com advogados trabalhistas especializados nessa condição e a gente, olha, eu confesso a você que eu estou muito preocupado. Muito preocupado. E eu vou até perguntar aqui para vocês, para que vocês coloquem aqui no chat agora. Se vocês tivessem que escolher um para permanecer no Flamengo, é uma dividida. Sampaoli ou Pedro? Você ficaria com quem? Coloca agora aqui embaixo, só para eu poder ter uma ideia. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu queria aqui fazer o papel apenas de trazer a notícia, mas eu quero emitir a minha opinião. Eu sou contra um jogador se insubordinar e você mandar embora o treinador por causa do jogador. Mas o que aconteceu ali é um negócio gravíssimo. O Flamengo pode ser severamente punido por conta de uma atitude irracional de uma pessoa totalmente descontrolada e que faz parte da comissão técnica. E quem é que trouxe ele para cá? Foi justamente o Jorge Sampaoli. Então, eu diria que nessa condição, eu ficaria com o Pedro e, sinceramente, a saída do Sampaoli para o Flamengo nesse momento seria terrível. Mas não tem, na minha opinião, uma outra alternativa. Eu digo a vocês que, ao contrário do que eu tenho lido no dia de hoje, que os jogadores estão com o Sampaoli, reprovaram a atitude do Pedro não ir ao Ninho do Urubu e tal, podem até ter reprovado. Agora, os jogadores não gostaram da maneira como o Sampaoli conduziu essa situação. E a gente vai dizer para vocês que houve uma situação, como me fugiu agora a palavra, mas de sentimento de frustração de dois jogadores, por exemplo, que participaram da reunião e foi tudo acordado. A reunião, o Sampaoli não participou e dois atletas foram convidados. E eu já falei isso para vocês no vídeo de ontem. Davi Luiz e Everton Ribeiro. Dois líderes do elenco para poder saber o que tem acontecido no dia a dia, porque o Pedro colocou como agressões psicológicas no texto em que ele reproduziu nas redes sociais suas. Então, o presidente Rodolfo Landim, que está em viagem, e o Marcos Braz, o Bruno Espindo e o Reinaldo Belotti quiseram ouvir os jogadores para saber. E todos eles disseram, não, Sampaoli precisa se posicionar
condenando a atitude do seu profissional, e não tem problema nenhum de São Paulo continuar, essas coisas eu não vejo dessa maneira, não enxerguei, não foram testemunhas, né, em relação a essas agressões psicológicas que o Pedro vem sofrendo. Só que existe uma outra corrente que diz que o Sampaoli chegou a dizer para o Pedro que ele é muito religioso e que ele tem que ser mais incisivo, mais firme, inclusive quando entra em campo, colocando até a questão religiosa do jogador. Gente, isso é muito grave. E aí culminou agora numa situação de agressão em que todos os advogados em que foram consultados, inclusive tem uma matéria no UOL em que o advogado desportivo de nome Rafael Ramos destaca o seguinte, eu vou ler para vocês. O atacante, na condição de empregado, pode pedir a rescisão contratual com o clube por ter sido agredido no ambiente de trabalho. O atleta pode pedir a rescisão indireta por ter sido agredido por um preposto do empregador, pressupondo-se ser o preparador superior e hierárquico do atleta. O que ele quer dizer com isso? Hierarquicamente, o preparador físico está acima dele. E o cara que é o chefe dele, entre aspas, foi lá e deu um soco na cara dele. Então, além disso, o Pedro também falou sobre assédio moral, afirmando sofrer agressões psicológicas. E este também seria motivo para uma rescisão, diz Domingo Zainag, que é um outro advogado especialista nessa área. E aí eu vou dizer para vocês, olha que situação esses dirigentes do Flamengo, amadores, que a gente fala aqui há muito tempo, colocaram o Flamengo. Primeiro, o Flamengo pagou 100 milhões no Pedro e se ele quisesse, o Flamengo não conseguir conduzir a situação de forma inteligente, o atleta poderá sair de graça. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês podem estar pensando nesse momento o seguinte, claro, o torcedor age por emoção. E muitos vão dizer, pode ir, não quer jogar, vai embora e tal. Gente, tem um aspecto financeiro. O Flamengo ganhou, o Flamengo investiu 100 milhões de reais praticamente na contratação do Pedro. E não para por aí. Não para por aí. O atleta, se colocar o clube na justiça, por essas questões, ser agredido por um superior hierárquico, né? Um superior imediato, né? E não é imediato, mas é hierárquico, ser agredido, as agressões psicológicas que ele coloca ali, não sei se ali ele conseguiria, porque eu não sei se ele tem testemunhas e tem como provar isto, mas tudo isso entra num pacote no qual o Pedro, além de sair de graça, ele pode ganhar uma verdadeira fortuna na justiça do Flamengo. O Flamengo precisa agir. O Pedro é um bom garoto, um jogador do bem. Só que eu digo para vocês, eu sempre falei isso, jogador de futebol pensa no seu bolso, não existe amor, pensa no bolso. E o pior, não é só ele que ganha, tem os seus empresários e procuradores e pessoas que trabalham ali em sua assessoria que devem estar buzinando no ouvido dele e envenenando cada vez mais, porque é a oportunidade de todos ganharem muito dinheiro. Imagina que o clube lá, árabe, fez uma proposta para o Flamengo de 40, 50 milhões de euros para contratar o jogador. Esse dinheiro ia para o bolso direto do jogador, se o jogador pega o passe livre. E depois ainda aciona na justiça e ganha uma fortuna. O Ronaldinho Gaúcho, para quem não sabe, por muito menos do que isso, ele ganhou 40 milhões de reais para o Flamengo, 40 milhões de reais à época, o que hoje iria bater quase 100 milhões de reais. Olha o prejuízo que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, e o presidente Rodolfo Landim, numa atitude absurda, que foi de trazer um cara com histórico de ser um despreparado psicologicamente para dirigir o Flamengo nesse momento. Quem nos acompanha sabe que eu falei trazer o Sampaoli para dirigir o Flamengo nesse momento é você jogar gasolina aonde já está pegando fogo.
Não quiseram esperar o Jorge Jesus ou contratar um outro técnico e me traz um treinador que tem uma comissão técnica de pessoas que é o reflexo do que ele é. A verdade é essa. É o reflexo dele. Por isso, eu hoje acho que deveria haver uma mudança no comando técnico também. Para proteger o clube judicialmente. Tentar aparar as arestas ali de uma situação gravíssima. O cara foi agredido dentro de campo, dentro de ambiente de trabalho. O Vene Casagrande trouxe uma informação hoje de que um jogador do Sevilha, olha isso, o cara fez isso no Olympique de Marselha, dando um soco na cara de um torcedor, e hoje o Vene Casagrande trouxe a informação de que um jogador do Sevilha fez contato com ele, de que foi agredido também por essa mesma pessoa, por esse mesmo, não sei se dá para chamar de ser humano, por essa figura, quando o mesmo passou pelo Sevilha. Olha que absurdo o que o Flamengo pode estar, sabe, o prejuízo aos cofres do Flamengo que poderá vir mais à frente. Não é simplesmente pensar, pode ir embora, não, como muitos dizem, não. O problema pode estar muito além disso. E numa briga, o melhor é o acordo. O melhor é sentar e tentar resolver. Vocês acham que o Pedro foi pro dentista, gente? Vocês acham mesmo que, que ele foi pro dentista que estava com dor no dente? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui e que vocês imaginem, a situação é grave. E o presidente Rodolfo Landim tem que interromper as suas férias lá em Orlando, em Miami, e imediatamente voltar para cá e assumir o posto, que se deixar nas mãos do Marcos Braz, do Bruno Spino, olha, esse camarada Marcos Braz, sabe, que loucura o que ele fez. Ele acompanhou o agressor até a delegacia ao invés de ir com o atleta. Eu não vi uma nota do Flamengo prestando solidariedade ao atleta que foi agredido. Não teve uma nota. A nota do Sampaoli é absurda, decepcionou os atletas que o apoiaram, inclusive. Olha, isso promete muitos capítulos e eu espero que o Flamengo tenha habilidade para poder lidar com essa situação, porque a forma com que a diretoria tratou a situação até agora não é a mais correta. Coloca aqui embaixo de novo. Você ficaria com o Pedro ou com o Sampaoli mediante tudo o que eu trouxe aqui para vocês? Não é só aspecto técnico não, hein? Enfim. Hoje, o Vene Casagrande, informação do Vene, também, mais uma em que ele trouxe, o Napoli, ele disse que o Napoli fez uma proposta ao Zenit direto de 25 milhões de euros pelo jogador Wendel, jogador pretendido pelo clube rubro-negro, e aí o Zenit pretende, tem a prioridade e quer vender o jogador para o Napoli. O que a gente já vinha trazendo para vocês aqui há algum tempo é o seguinte, vocês lembram que lá atrás, quando a gente trouxe a informação para vocês de que o Wendel, disse para nós, inclusive, de que ele tinha tido 2 propostas na época em que acusou o Flamengo, que acusaram o jogador de ter usado o Flamengo para ganhar dinheiro, que ele tinha tido 2 propostas. Uma de um clube italiano, que era o Napoli, e uma de um clube inglês. E propostas girando em torno de 20 milhões de euros. Por isso que o Zenit entende que, por ser parcelado, o Flamengo querer pagar parcelado, esse valor não pode ser 15, tem que ser maior. Porque o Flamengo não estaria pagando a multa de 15, estaria pagando um valor parcelado. Enfim, a gente conseguiu contato ainda há pouco com o representante do atleta que nos garantiu o seguinte: a proposta do Napoli não chegou ao atleta. Não existe nenhuma proposta do Napoli para o jogador. No entanto, chegou ao conhecimento do jogador que realmente os representantes do Napoli fizeram contato com o Zenit com uma sinalização de proposta no valor de 25 milhões de euros. Só que essa proposta, ela não é oficial, não foi documentada. E o atleta disse claramente em reunião para o presidente do Zenit e os representantes de que quer jogar no Flamengo e o Flamengo já
conseguiu chegar aos valores exigidos pelo Zenit, diz o representante, e o tempo também de parcelamento. Então, entende-se as partes que não há mais negociação. Já chegou ao valor que eles pediram. Eles estão barganhando porque possivelmente o Napoli possivelmente não. Segundo o Vene Casagrande, o Napoli sinalizou com uma proposta superior, uma proposta de 25 milhões de euros. Mas será que eles vão colocar isso no papel mesmo? Será que eles vão pagar esse valor? Enfim, eu não tenho certeza, não sei. Fato é de que aquilo que a gente dizia para vocês, que o Wendel é um baita de um jogador, tá aí, ó. Tem clube na Europa querendo pagar muito mais, quase o dobro do que o Flamengo ofereceu. Então, assim, isso prova de que é um jogador muito promissor e um baita jogador e que eu gostaria muito de ver no Flamengo. O tempo é curto, só tem amanhã para definição desse caso e realmente eu começo a ficar pessimista pelo tempo curto que tem para resolver essa situação. Repito, o Wendel deixou claro, quero jogar no Flamengo e disse textualmente isso mais uma vez para os dirigentes quando os dirigentes do Zenit disseram da proposta do Napoli. Daqui a pouquinho estaremos em live, a gente 1 hora, e traremos isso e muito mais para vocês. Deixem o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal Família da Nação. Até já, galera!